Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Mais lá para o final da sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, 2, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. O apóstolo Pedro, ele tem esse texto, esse fragmento de texto, essa joia na sua primeira carta, e eu fiquei com esse texto no meu coração enquanto eu estava lá em João Pessoa. E como eu disse para a irmã Joana e para a irmã Dalva, eu não vou mentir, né? Trabalhei muito, mas eu consegui dar uma escapadinha lá na quarta de tarde. Aí eu fui para uma prainha lá com os amigos, e naquela prainha lá eu fiquei com esse texto no meu coração, eu vou compartilhar com vocês nessa noite. 1 de Pedro 2,10, Pedro diz assim: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos ler de novo? Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo aqui. Obrigado por tudo que o Teu Espírito já tem feito, através de cada canção, através da peça teatral, através dessas notas que estão sendo entoadas aqui. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco, Pai, que a gente possa discernir nessa noite o que é ser Teu povo e principalmente os erros que nós não podemos cometer enquanto povo Teu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, irmã, vocês sabem uma das razões pelas quais a Bíblia ela é uma coleção, uma biblioteca, por isso que é Bíblia, uma coleção de textos tão importante para todos nós? Não é somente porque a gente está diante daquilo que os literários chamam de alta literatura, não é porque é um livro maravilhoso no sentido de testemunhar para a gente a experiência de homens e de mulheres, o quanto que eles experimentaram Deus. Não é porque a gente tem textos que estão sendo lidos, relidos, orados ao longo de séculos e mais séculos, mais de 2000 anos nós temos praticamente de idade de toda essa coleção desses textos preciosos que chegaram até nós. Mas uma também razão importante, fundamental do porquê a Bíblia é importante, é porque nela estão relatados os grandes erros, os grandes equívocos dos homens e das mulheres de Deus. Os grandes erros e os grandes equívocos do povo de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, e eu fiquei de maneira particular nessa manhã, depois que eu preguei numa comunidade lá no Brooklyn, Comunidade de Jesus, inclusive mandei o nosso abraço para os irmãos, para as irmãs de lá, uma igreja muito gostosa, muito abençoada, um tempo precioso que tivemos lá, e quando eu acabei de pregar, veio um irmão falar para mim, falou assim: nossa pastor, mas a gente não aprende nada, hein? Né? Olha só o povo de Deus, tudo que aprontou, né? Logo ali no comecinho da Bíblia já tem o Caim matando Abel, né? E vai seguindo um pouco mais para frente e acha que vai melhorar, e daqui a pouco é bezerro de ouro, e aí acha que vai melhorar e vai consertar, e daqui a pouco vem os juízes e o pessoal também apronta um monte, e daqui a pouco não, mas vai melhorar, e vem os monarcas, os reis de Israel, e um monte de gente atrapalhada e complicada, né? E a gente vai vendo essa história toda acontecendo, né? Ele falou assim, ele queria dizer, né? Graças a Deus agora a gente é igreja, né? E agora as coisas, né, deram rumo. Eu falei, mas a gente também errou para chuchu, viu? A gente também aprontou das nossas enquanto igreja cristã aí nos últimos séculos. E a Bíblia, ela não faz questão nenhuma de esconder. Ela não faz questão nenhuma de abafar.
Sabe sujeira para debaixo do tapete que normalmente a gente joga na nossa casa, na nossa família? Não literalmente, né? Espero que não, né? Mas sujeira, na verdade, as vergonhas que a gente quer esconder, coisas que a gente quer ocultar, máscaras que a gente quer usar. E a gente finge, né? Que a gente é o que não é e vai passando pano. A Bíblia não passa pano. A Bíblia mostra, ela revela. É por isso, justamente, essa é uma das razões pelas quais o texto bíblico nos toca. Porque ao nos depararmos com os erros e os equívocos daquele povo, a gente percebe que nós somos muito mais aquele povo do que a gente imagina. Que aquele erro lá do Caim, eu sou o Caim. Que aquele pessoal ali na época dos juízes que não entendia e voltava a cometer os mesmos erros, sou eu voltando a cometer os mesmos erros. Que quem faz bezerro de ouro, sou eu também que faço os meus bezerros de ouro. E assim por diante. A Bíblia é esse texto riquíssimo porque mostra para a gente essas falhas, não falhas, né? Erros mesmo, coisas assim, pesadas, complicadas. E o povo de Deus, o povo de Israel errou muito, falhou muito, se distanciou dos propósitos de Deus, se distanciou daquilo que Deus esperava dele. Toda a expectativa que Deus tinha para que Israel fosse a referência do povo separado dele nesse mundo, para testemunhar, para amar, para mostrar para os outros povos, para as outras nações, que existe um outro jeito de viver. O povo de Israel frustrou Deus. O povo de Israel não cumpriu com aquilo que era esperado minimamente. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu citei, né? Na verdade, acho que eu citei hoje pela manhã lá, mas o ano do jubileu, já ouviram falar no ano do jubileu? Aquele ano que diz que de 49 em 49 anos, o povo de Deus, Israel, deveria devolver as terras aos seus donos originários, os escravos deveriam ser libertos, as dívidas deveriam ser perdoadas, em que tudo isso devia acontecer. Sabe quando que Israel cumpriu isso na prática? Nunca, nunca. Israel, ao longo do tempo, traiu os maiores interesses que Deus tinha depositado em relação a esse povo. Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, com generalizações, para a gente não cair em nenhum tipo aqui de antissemitismo, não é essa de maneira nenhuma, nem de perto a ideia, mas o texto bíblico, ele é uma história que vai mostrando para a gente o quanto que o povo de Deus se perde daquilo que Deus tinha para ele. E aí vem Jesus de Nazaré. Para quem está fazendo o curso, às terças-feiras à noite, aquele camponês, pobre, da periferia da Galileia, lá, né? Lá de Nazaré. Às vezes eu sempre brinco, né? Zoam a gente que a gente é de Osasco, né? Isso é de Osasco, né? O mundo de Oz. Eu sou, tiram um sarro da minha cara direto, né? Aí eu falo, sou de Osasco, com orgulho. Sou de osasquense, né? Nazaré é mais longe que Osasco. É mais distante que Osasco. É mais periférico que Osasco, né? Então, assim, é disso que a gente está falando aqui. Quando vem esse profeta Jesus de Nazaré, ele vem desafiar e confrontar esse povo que está perdido. E ele faz uma coisa revolucionária. Porque esse povo de Deus, que deveria nutrir acolhimento e amor para com todos, e não fez isso, como a gente vai ver na sequência, esse povo de Deus que deveria amar, deveria ser generoso, deveria, manifestar graça e misericórdia e bondade da parte do Senhor, não fez isso. E Jesus de Nazaré vem e ensina a gente que, na verdade, o povo de Deus não é o povo de Deus como eles estavam pensando. Não é uma etnia. O povo de Deus não está restrito a uma geografia. E aí esse texto de 1 Pedro exala o espírito do Evangelho, dizendo para a gente o seguinte, que vocês que não eram povo,
Ou seja, todos aqueles que não eram judeus, agora sois povo de Deus. A misericórdia que veio para o povo de Deus, para os judeus, e eles fizeram tudo o que fizeram, e isso está relatado nas Escrituras. De repente, essa misericórdia e essa graça, ela é acessível para osasquenses. Ela é acessível para brasileiros na América Latina, que não tem dinheiro no banco, né, como diria, né, o Belchior querido. É para nós, chegou para a gente, nós que não éramos, somos povo de Deus. Povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Pode encher sua boca de risos, sabe, se alegrar. Nós somos o povo de Deus, porque em Jesus, essas regrinhas que categorizam quem é ou quem não é povo de Deus, nesses termos, principalmente da antiga aliança, caem por terra, e uma revolução acontece, e nós que não éramos, somos enxertados, nós que não éramos, temos acesso, nós que não éramos, passamos a ser herdeiros, filhos e filhas, gente, povo de Deus amado e amada. Esses somos nós. Mas irmão e irmã, a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção nessa história bíblica. Porque embora nós sejamos esse povo de Deus, a gente não quer cair nos mesmos erros do povo de Deus das histórias bíblicas. E eu quero dividir com vocês um pouquinho de quais erros a gente não pode mais cometer. E você vai perceber que infelizmente a gente comete. Mas que não seja assim conosco. Que o Espírito possa nos iluminar nessa noite para a gente entender as Escrituras, entender o Espírito do Evangelho, para que a gente aprenda, para que a gente seja povo de Deus, sem cometer os mesmos equívocos do povo de Deus relatado nas Escrituras. Quem sabe um dia, se fossem escrever, não é heresia não, pelo amor de Deus, mas se fossem, hipótese, uma nova Bíblia da história das nossas vidas, com os nossos relatos, quem sabe pudesse ter menos bezerro de ouro, menos violência, menos vingança, menos assassinato, menos estupro, menos morte, e pudesse ter uma história mais bonita. Quais erros são esses? Primeiro grande equívoco que a gente vê nas Escrituras, que eu destaco, é o fato de que a gente não pode não ser nós mesmos. Um grande equívoco que o povo de Deus cometeu é o equívoco da hipocrisia, o equívoco de querer viver uma religiosidade, uma espiritualidade bem da meia boca, só de aparência. O grande erro, um dos grandes erros que o povo de Deus recorrentemente cometeu foi o pecado, o erro, sabe, de não ser verdadeiro diante de Deus, não ser verdadeiro diante da comunidade de fé. A hipocrisia que passou a imperar, especialmente nos dias de Jesus, é uma coisa lamentável e triste. Mateus 23,15 diz para a gente, um texto pesadíssimo de Jesus, pesadíssimo, capítulo 23 inteiro, e nesse versículo ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, o povo de Deus, povo que sabe de Bíblia, povo que vai para a EBD, povo que decora versículo, capítulos e mais capítulos. Gente, e os meninos principalmente estudam a Bíblia desde os 12 anos de idade. Esse povo de Deus, os mestres da lei, os fariseus, hipócritas, atores, gente que usa máscara. Continua o texto: vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Ô povo ruim, que gente perversa. Imagina só você percorrer terra e mar, converter alguém, e você ser tão hipócrita, e a tua hipocrisia ser tão exalar com tanta força,
e você conseguir fazer esse que acabou de chegar pior que você e mais merecedor do que o inferno, do que você mesmo. Esse é o povo de Deus, fariseu, mestre da lei, gente da Bíblia, gente da Torá, gente que interpreta texto bíblico, gente que fala de Deus o dia inteiro. A hipocrisia, gente, a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que deixar a máscara do lado de fora, ou melhor, nós temos que destruir as nossas máscaras. Nós que não éramos, mas nos tornamos povo de Deus, nós somos chamados para sermos verdadeiros, honestos, transparentes. Nós, enquanto comunidade de fé, parte desse povo de Deus que aqui se reúne, nós somos convidados a sermos o povo de Deus que se abre e reparte quem nós verdadeiramente somos. Hoje de manhã eu vivi uma experiência absolutamente assim, bonita. E eu espero, talvez você vai dar risada, porque é bem diferente. Hoje, na comunidade Pela Manhã que eu estava, eles têm o hábito de... É uma comunidade bem pequenininha, eles pedem pedido de oração e todo mundo pode levantar a mão no meio do culto e compartilhar o seu pedido. E um rapazinho jovem falou o seguinte, olha, eu queria dizer que eu estou em depressão, que eu luto com isso há muitos anos, é crônico, nunca falei, mas eu senti no meu coração de me tornar mais vulnerável na comunidade, de expor o que eu estou vivendo com vocês. Isso daí contagiou os irmãos. E um deles pediu oração porque ele estava com hemorroida. Vocês riram, ó, tá vendo? Eu sabia que ia rir. Mas percebe o que eu estou querendo dizer? A gente usa máscara. A gente esconde as nossas coisas. Nós temos vergonha de dividir com os outros aquilo que realmente nós estamos sofrendo. Nós temos vergonha de uma doença, nós temos vergonha de contar o que está acontecendo no nosso interior, nós temos vergonha de dividir, de nos expor, de nos sentirmos vulneráveis. E sabe que lá, todo mundo acolheu o pedido de oração do irmão com carinho, com uma ternura. E ele espontaneamente era um senhor bem jovial, 2 brinquinhos ele usava um em cada orelha, um cara muito divertido, muito legal. Ele falou, olha, eu estou com isso aqui, gente, olha por mim aí. Ele falou para a gente ser vulnerável, é isso aqui, está me incomodando, está ruim, eu vou ter que talvez fazer um procedimento cirúrgico. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser quem nós somos. Ser povo de Deus, ser comunidade de fé não é lugar para hipócrita. É o lugar em que os pecadores se reúnem para dividir as suas aflições, seus medos, suas angústias, suas dores. É o lugar para a gente ser vulnerável. É o lugar em que os fracos têm vez. É o lugar em que os impotentes têm espaço. Em que aqueles que não são, eles podem se sentar à mesa. Em que os pecadores... os piores dos piores são bem-vindos. O povo de Deus é um povo que tem a sensibilidade e a coragem de ser quem realmente é. Agora, essa hipocrisia que fica idealizando um passado como o povo de Deus, os judeus, os israelenses faziam, isso não cabe. Nós somos o povo do rei Davi. Queremos, não. Somos o povo da terra e vamos reconquistar tudo. Que é isso? Nós somos quem nós somos. Falhos, pecadores, com dificuldades, com questões de saúde, financeira, familiar. Esse negócio de, eu não sei se você ainda não aprendeu isso, mas aprenda o quanto antes. Esse negocinho de família doriana, todo mundo bonitinho e certinho. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Nós somos quem nós somos. E que a gente possa encontrar no espaço do povo de Deus, no espaço da comunidade de fé, o lugar para a gente poder tirar as nossas máscaras. Amém? A gente também não pode cometer um outro erro que o povo de Deus cometeu sempre. O erro de matar profetas. Nós, enquanto povo de Deus, a gente não pode querer matar profeta. A gente tem que deixar os profetas viverem. Mateus 5,12, o Senhor Jesus diz assim para a gente: alegrem-se, regozijem-se,
porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O povo de Deus quando errava, quando estava equivocado, quando pecava, quando fazia aquilo que era desagradável ao Eterno, o Senhor olhava e enviava os seus profetas para alertar, para denunciar, para falar, para que a voz de Deus encontrasse eco nesse povo, porque Deus, Ele não está indiferente a nós, Ele está preocupado com o que está acontecendo aqui. O que o povo de Deus fez? Muitas e muitas vezes, matou os profetas, silenciou os profetas, calou os profetas, para que eles pudessem se perpetuar no erro, se perpetuar principalmente a classe sacerdotal, com as suas regalias, com seus benefícios, para que os reis continuassem reinando segundo o seu próprio coração egoísta, porque profeta bom mesmo é aquele que não senta na mesa do rei. Profeta verdadeiro não compactua da mesa dos poderosos, é aquele que tem coragem para chegar diante dos poderosos e dizer: meu amigo, você está errado. Isso é profeta, correndo risco de vida. Esse é profeta. Inclusive, o nosso mestre, Jesus de Nazaré, que também foi um profeta, o que aconteceu com ele? O mataram. Irmãos e irmãs, que a gente como povo de Deus, que a gente tenha um ouvido atento para os profetas dos nossos dias. Tem gente falando, tem gente denunciando, tem gente dizendo o que tem que ser mudado, tem gente dizendo onde nós temos que avançar, tem gente dizendo onde estão os lugares, os temas, as questões que a gente tem que começar a botar dedo em ferida. A gente joga tudo para debaixo do tapete, a gente esconde assuntos, a gente deixa de falar de coisas, tudo para a gente virar tabu facilmente, e a gente fica brincando de religião, brincando de clube, brincando de ser todo mundo igualzinho, todo mundo bonitinho, todo mundo certinho, e a hipocrisia que eu já denunciei anteriormente vem com toda a força. E se alguém, uma voz dissonante aparece, o que a gente faz? A gente mata, cancela, chama de herege, não se abre minimamente para uma outra possibilidade, para uma alternativa, para um outro tipo de leitura das Escrituras. E a gente se fecha nisso que a gente chama piedosamente de ortodoxia. Mas na verdade nós muitas vezes nos tornamos, e o povo de Deus se tornou, em nome de uma ortodoxia, assassinos de profetas. Porque Jesus, diziam eles, é beberrão, é comilão, amigo de meretrizes, amigo de publicanos e pecadores. É isso que se faz com profetas de verdade. Calúnias, difamações. Nós não podemos ser assim. A minha oração é para que vocês todos, nós todos, possamos ser profetas. E para que a gente não se mate a ninguém, mas para que a gente seja um povo de Deus corajoso, para anunciar realmente as verdades de Deus para os nossos dias, para os nossos tempos, para o dia que se chama hoje. Que a gente tenha coragem de ser muito, muito cauteloso antes de cancelar, antes de caluniar, porque a gente não pode cometer o mesmo erro que cometeram lá. Tem um rabino que eu gosto muito, chamado Marshall Mayer. Ele foi discípulo de um outro rabino, que era o Abraham Joshua Heschel, amigo pessoal do Martin Luther King. E um dos textos do Marshall Mayer, ele diz o seguinte, ele fala que se Jesus voltasse hoje, a gente cantou sobre a volta de Jesus aqui, né, Adriano? Ele fala assim, ó, se Jesus voltasse hoje, ele não dava 24 horas para a igreja crucificá-lo de novo. 24 horas, imagina isso? Será que a gente ia gostar de um profeta de Nazaré, Marcinha, chegando aqui? Será que ele ia chegar aqui?
Essa é outra pergunta, né? Será que ele estaria aqui com a gente? Onde ele estaria? Né? O Jesus de Nazaré lá não frequentava, né, sinagogas preferencialmente. Ele estava com o povo, estava na rua, estava com os marginais, estava com os leprosos, estava com os amaldiçoados. Que nós não matemos profetas, que nós possamos valorizá-los, que nós possamos, quem sabe, ser um deles. E que Deus nos dê coragem para a gente seguir, para a gente não cometer esse mesmo equívoco. Terceiro equívoco, nós precisamos, irmãos e irmãs, deixarmos a misericórdia nos socorrer. Porque o povo de Deus, muitas e muitas vezes, não se abriu para a graça e para o amor de Deus. Lucas 13, 34, aquele texto lindíssimo em que Jesus, lindíssimo e triste, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e os apedreja, os que lhes são enviados. Mais um aqui falando do ponto anterior. Aí Jesus diz assim: quantas vezes eu quis, quantas vezes, não foi uma, não foi duas, várias vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis amá-los, quantas vezes eu quis acolhê-los, quantas vezes eu quis manifestar graça e misericórdia, quantas vezes eu quis acolhê-los no meu amor, quantas vezes eu quis que vocês se fizessem e fossem aquele pródigo que vinha ao meu encontro, porque eu estaria lá de braços abertos para te amar, para te acolher e festejar o teu retorno. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Olha que tristeza. Irmãos, nós, enquanto povo de Deus, povo que não era, mas fomos feitos povo de Deus, que a gente não cometa esse erro, que a gente se abra para a misericórdia do Pai, que a gente se abra para a graça divina, que a gente se entregue e se jogue no oceano de bondade do Senhor, que a gente desfrute desse amor, que a gente não se torne como esse povo se tornou, um povo de coração duro, um povo arrogante, um povo soberbo, um povo triunfalista, que ao invés de ser abraçado por esse Deus, que Jesus usa uma metáfora de uma mãe, de uma galinha, para acolher os seus pintinhos, esse povo de coração duro, preferiu o quê? Preferiu confiar na expectativa de um líder que iria de maneira militar acabar com os romanos, para que o império, né, ali, o reinado davídico, aquela imagem que eles tinham em mente, fosse restaurado. Ao invés de cair na graça de Deus, eles ficaram confiando num triunfalismo exacerbado, numa soberba que nós somos. Nós somos o povo escolhido, nós somos melhores. A soberba, a arrogância são inimigas da misericórdia, são inimigas da graça. E nós, enquanto povo de Deus, a gente tem que ser um povo, desculpa a expressão, mas cara de pau que chega diante de Deus para poder encontrar e desfrutar nesse trono de graça de um amor que não cessa. O escritor de Hebreus fala para a gente acessar o trono de graça corajosamente, porque lá a gente vai encontrar o que a gente precisa para cada momento de aflição da nossa vida. Irmão, irmã, você com certeza está enfrentando lutas, as contradições do seu interior, lutando contra os seus pecados, as suas dores. Você está enfrentando angústias na alma, porque você é humano e nós estamos num mundo em que há aflições. Mas nós, enquanto povo de Deus, nesse Deus, nós temos amor, misericórdia e graça em abundância. Portanto, como povo verdadeiro de Deus, que não era, mas agora é, que não tinha misericórdia, mas a misericórdia alcançou, desfrutemos, pois, da misericórdia divina, desfrutemos, pois, da graça, desfrutemos, pois, do amor, desfrutemos, pois, da bondade, desfrutemos, pois, do perdão, porque é acessível,
Estava longe, mas agora está perto. Tinha um véu, mas o véu se rasgou. Esse é o nosso bom Deus. Que a gente seja esse povo que se entende como um povo vulnerável. Porque somente na nossa vulnerabilidade, na nossa confissão, em assumirmos os pecadores e pecadoras que nós somos, a gente vai conseguir discernir o cheiro, o aroma, o perfume da graça que emana daquele Jesus que todos os domingos eu digo aqui, que a graça de Jesus, que a graça de Jesus, que essa graça de Jesus seja real em nós, deixemos a misericórdia nos socorrer, que a gente não seja equivocado como os nossos queridos do passado foram. Deixemos também Deus amar, porque o povo da Bíblia que não deixa Deus amar, não deixa Jesus manifestar amor. O João 4,9 conta pra gente que Jesus um dia foi conversar com uma samaritana, e o escritor João faz questão de dizer o seguinte, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Confere lá em João 4,9. E esse não se dão bem com os samaritanos é pouco. É pouco o que João está descrevendo aqui. Não se dão bem, é pior que isso. O povo judeu dessa época, ele tinha os samaritanos como pessoas impuras, pessoas sujas. O povo judeu dessa época nutria sistematicamente preconceito em relação aos samaritanos. O que a gente chama hoje, né, de racismo religioso em relação aos samaritanos. Eles odiavam os samaritanos, porque os samaritanos traíram o povo de Deus, segundo o imaginário judaico, principalmente do Reino do Sul. Porque quando o Reino do Norte de Israel é invadido pela Síria, o povo samaritano, ele, no imaginário, na mente do sul, ali dos judeus, o povo do norte, ele tiveram relações, se casaram com outras mulheres, com outros homens de outros povos e se tornaram pessoas impuras. Eles passaram a adorar de um jeito equivocado e toda essa história está relatada na Bíblia Sagrada. Ao tal ponto isso chega em que há nesse primeiro século, nesse contexto em que Jesus está falando, um preconceito agudo. Uma coisa terrível, uma coisa feia acontecendo aqui. Eles odiavam os samaritanos. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui, conversando com uma samaritana, ao meio-dia, num poço, com ela sozinha, é o absurdo do absurdo do absurdo. Tanto é que a samaritana se surpreende e fala assim, como tu, sendo judeu, pergunta se eu estou com sede, né? E interage comigo. Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Como você vai falar comigo que sou uma suja para você, que sou um nada para você, que não sou humana para você? Como que você vai falar? Só que nosso Deus, em Jesus, Ele fala com gente que é vítima de preconceito. Ele fala com gente que é excluída. Ele fala com gente que é marginalizada. Ele fala com gente que está sendo, de maneira sistemática, vista e lida como um nada. Esse é o nosso Deus. É um Deus que ama. Eu me lembro aqui de uma outra história bíblica que eu já preguei aqui, da mulher Ciro-Fenícia, lembram? Que ela se aproxima de Jesus e fala assim, a minha filha está doente, eu ouvi que você tem poder para fazer alguma coisa, Jesus. Jesus estava querendo descansar. Ele foi para um vilarejo, entrou numa casa para descansar da sua viagem, das suas andanças. E a mulher fala para ele, e Jesus fala para ela o seguinte, olha só. Jesus fala para ela assim, fala, olha, é o seguinte, eu vim primeiro para alimentar os judeus, para dar pão para os judeus, para alimentar os que estão na mesa. E aquela pagã, não era judia, era uma pagã de outra religião, vira para Jesus e diz para ele o seguinte, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Se você me der uma migalhinha, para mim tá bom, Jesus. Aí Jesus
É incrível o Deus que está sendo revelado em Jesus. Jesus diz para ela o seguinte: você está certa. A tua fé é uma fé diferenciada. E a graça e o amor de Deus se manifestam para aquela pagã. Ele não pede para ela aceitar Jesus, ele não pede para ela ir para a sinagoga, ele não pede para ela virar judia, ele não pede nada. Ele só manifesta amor e graça e bondade para com aquela mulher e diz e valoriza a fé que ela tem. Esse é o nosso Deus, é um Deus que ama com um amor que a gente não consegue sequer imaginar. E se a gente quiser ser povo de Deus, diferente dos equívocos do povo de Deus do passado, irmão, irmã, deixa Deus amar em paz. Deixa Deus amar. Deixa Deus amar, meu irmão e minha irmã. E eu digo mais, que a gente se inspire nesse Deus, para que a gente, sendo uma vez o povo dele, a gente ame do mesmo jeito que ele ama. Para de encher a paciência de quem não tem a mesma religião que você. Para de encher a paciência daqueles que são de religião de matriz afro. Para de ser preconceituoso com aquele teu tio, aquele teu parente que é católico. Para de ficar mandando os outros para o inferno, meu irmão e para minha irmã. Seja mais cauteloso, pise mais em ovos, porque você está lidando com vidas. E o amor desse Deus, a gente pode não entender, a gente pode não explicar, mas o amor desse Deus não tem limite. Não tem limite. E a graça e bondade dele chegam em lugares inalcançáveis, segundo os nossos parâmetros. Que nós possamos deixar Deus amar e passar a amar. Ame o teu vizinho, só ame. Não seja inconveniente, seja preconceituoso, seja respeitoso, seja cortês, dê bom dia. Vai comer um lanche junto, vai tomar café junto. Aquela pessoa que tem uma religião diferente lá no teu trabalho, ela não está suja, ela não está impura. Ela só pensa diferente que você, às vezes pensa diferente mesmo, em coisas decisivas. Mas é gente, é alvo do amor de Deus, é imagem e semelhança do Senhor. E gente boa e gente ruim tem em todo lugar, gente. E na minha experiência pastoral eu falo sem medo de errar. Tem cada camarada estranho no nosso mundo evangélico. Meu Deus do céu, gente. Tem cada coisa que acontece que a gente vê que você não acredita. Gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Mas todo mundo é gente. Todo mundo é pessoa. Todo mundo é alvo da dignidade humana. Que você possa ser como Deus. Um Deus que ama Ciro Fenícias. Um Deus que ama samaritanos e samaritanas. Por fim, que a gente possa não cometer o erro dos nossos irmãos do passado, do povo do passado, que não tornou o mundo um lugar melhor. Que a gente possa fazer do mundo um lugar melhor. Mateus 5,13 diz assim: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E ele diz especificamente aqui nesse texto: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmão, irmã, que nós, enquanto povo de Deus, que a gente não cometa o erro do passado e se torne um povo inútil. Isso que desgraça. A gente um dia, nesse dia glorioso que foi cantado aqui, da vinda do nosso Senhor, a gente chegar diante dele e Jesus chegar para a gente e falar assim: ô povo que não prestou para nada, só ficaram fazendo barulho de manhã, acordando os vizinhos, não salgaram a terra, não iluminaram o mundo, ficaram brincando de culto de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. O que fizeram?
Onde manifestaram justiça? Onde a misericórdia chegou pela vida desse povo? Onde estão as pessoas que foram curadas e saradas? Onde estão as brigas que foram sanadas por uma palavra de sabedoria? Onde está o ressentimento que foi reduzido a nada pela manifestação graciosa do amor? Onde está aquele desejo de vingança que virou fumaça, porque o perdão se manifestou? Onde está aquele preconceito que desapareceu porque o coração se converteu? Irmãos e irmãs, que nós possamos ser sal da terra, luz do mundo, povo de Deus. Você vai sair daqui, eu espero que você saia cheio do Espírito para a vida, para a tua casa, para o teu bairro, para o teu trabalho, para a tua família. Faça a diferença, seja Jesus. Manifeste o fruto do Espírito na existência. Que a tua vida torne esse mundo mais bonito. Amém? Que a gente possa, sabe, ser um bálsamo nessa terra tão maculada, tão ferida, tão judiada. Que a gente possa ser um povo que manifesta esse amor gracioso. Essa vida do Evangelho que encarna a justiça no mundo. Que esse sejamos nós. Que esse seja eu e você. Que essa seja a nossa comunidade. Porque 1 Pedro 2,10 diz para nós: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E se somos nós, que à luz de todos esses equívocos, que a gente possa caminhar debaixo dessa sabedoria e vivenciando a experiência de ser esse povo de Deus que manifesta para o mundo um jeito diferente de viver a vida, de se relacionar, de ser, em nossa fragilidade, em verdade, povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Que esse sejamos nós, que a gente possa se abrir para esse amor do Senhor e que a gente possa vivenciar isso tudo de maneira bonita, toda a expectativa que Deus tem para com a IBQ, e aqui eu me refiro a nós, Igreja Batista em Quitaúna. Nós somos povo de Deus, você é povo de Deus. Nós nos dizemos discípulos do Filho de Deus. Que nessa noite você possa ser inspirado e inspirada para olhar para essas histórias e não cair nos mesmos erros, mas para que a gente seja de fato esse povo bonito que Deus espera da gente. Amém?